borderline e transtorno bipolar. Tem alguma coisa a ver? É parecido? Não é? É diferente? Nesse vídeo você vai saber coisas que até agora não te contaram relacionando esses dois transtornos. Fica aqui comigo e antes disso não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber vídeo novo. Transtorno borderline e transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um transtorno relacionado ao humor. E uma das características que a gente acaba confundindo com o transtorno borderline é o que a gente chama de labilidade emocional. O que é essa tal de labilidade emocional? A labilidade emocional é essa mudança reativa de humor que pode durar de horas a dias. E aí eu te pergunto, tu associa isso com o transtorno borderline ou bipolar? A maioria das pessoas associa ao transtorno bipolar. Mas a labilidade emocional é uma característica, é um critério diagnóstico do transtorno borderline. Porque essa mudança reativa em poucos minutos, horas, é muito característica do transtorno borderline. E não é tão característica do transtorno bipolar. O que não quer dizer que não possa estar presente. Humor eufórico. O que seria um humor eufórico? Uma sensação de muito bem-estar, uma energia muito grande, que dura alguns dias, a pessoa se sente muito bem. Isso o que a gente pensa? Transtorno bipolar. E tá certo. O humor eufórico é mais característico e tá mais associado com o transtorno bipolar. Quer dizer que o transtorno borderline a pessoa não pode ficar eufórica? Pode, mas esse tempo é menor e normalmente está relacionado a alguma coisa que aconteceu. Como ela tem labilidade emocional, a pessoa muitas vezes está super bem, daqui um pouco super mal. Outra característica que pode ajudar a gente a fazer essa diferença, que é difícil, mesmo psiquiatras capacitados podem ter dificuldade de fazer esse diagnóstico diferencial pelas características muitas vezes que confundem. Outro ponto é a automutilação. Os estudos mostram que no transtorno borderline, episódios de automutilação acontecem entre 50% até 80% das pacientes com transtorno borderline. Já no transtorno bipolar, os estudos mostram que esses episódios de automutilação é menos de 1%. Então é uma característica que ajuda a gente a diferenciar. Claro que tudo que eu tô falando aqui não é definitivo, não é uma coisa ou outra, é uma combinação que vai ajudar a gente a identificar e fazer o melhor diagnóstico para definir o melhor tratamento. Hereditariedade. O transtorno bipolar, dentro dos transtornos mentais, é um dos transtornos que a gente sabe que tem uma alta taxa de hereditariedade. O que quer dizer isso? Que a genética tem um peso importante no transtorno bipolar. Quase 80% dos estudos mostram que tem uma questão genética relacionada ao transtorno bipolar. Já no transtorno borderline, vai ser uma característica mais ambiental. A gente sabe que a hereditariedade no transtorno borderline é de cerca de 40%. A maioria dos fatores que vai se relacionar ao transtorno borderline é de origem ambiental. E falando nisso, história de abuso sexual é um dos fatores de risco muito importante no transtorno borderline. Já no transtorno bipolar, essa taxa ela não é tão frequente. Se tem história de abuso sexual, especialmente na infância, quer dizer que vai ter transtorno borderline? Não, mas a gente sabe que ter o transtorno borderline a gente muitas vezes vai investigar e tem uma história de abuso sexual na infância, o que já não é tão frequente no transtorno bipolar. E falando em tratamento, outro ponto que também ajuda a gente a identificar. É claro que a gente não faz teste de medicação para fazer diagnóstico. A gente identifica, a gente olha os critérios diagnósticos, a gente avalia através dos sintomas do paciente e a gente vai fazer uma hipótese diagnóstica para chegar nesse diagnóstico. Mas o tratamento entre os dois acaba sendo diferente. Por quê? O transtorno bipolar, a gente tem certeza que a gente precisa da medicação. O paciente com transtorno bipolar precisa usar estabilizador do humor. O padrão de tratamento é usar estabilizador do humor, que pode ser da classe dos anticonvulsivantes ou dos antipsicóticos, que já tem vídeo falando um pouquinho sobre cada um deles. E já no transtorno borderline, o tratamento padrão, o que a gente sabe que realmente tem evidência que suficiente que funciona, é a psicoterapia, especialmente a psicoterapia dialética comportamental. Eu posso fazer terapia no transtorno bipolar? Deve, vai ajudar muito a lidar com essas questões. Eu posso usar medicação? Meu psiquiatra pode indicar medicação se eu tenho transtorno borderline? Pode sim, porque muitas vezes eu vou ter sintomas associados. Então, no transtorno borderline, o foco da medicação é a gente melhorar sintomas. Para paciente que tem muita ansiedade, a gente pode usar uma medicação para ansiedade. Se a paciente está com um quadro depressivo, a gente pode usar medicação. A diferença do tratamento é que posso fazer terapia e medicação para os dois? Posso, mas o foco do tratamento principal entre os dois acaba sendo diferente.
diferente. Então, para resumir, a gente tem características do transtorno borderline e do transtorno bipolar que vão se confundir, mas a gente tem um padrão de funcionamento entre os dois um pouco diferente. Idade de início, transtorno borderline, a gente começa a ter característica já bem no início da adolescência. Muitas vezes a gente vai levar um tempo para fechar o diagnóstico, mas a maioria dos pacientes começa a ter esses sintomas já no início da adolescência. Já no transtorno bipolar do tipo 1, a idade de início dos sintomas é entre 18 e 20 anos e do tipo 2, 25, 20 e poucos anos. Os sintomas começam de forma mais abrupta e no transtorno borderline de forma mais lenta, gradual. Então começa com uma dificuldade de tolerância à frustração, uma dificuldade com relacionamentos, a gente acaba tendo um perfil. Porque o transtorno de personalidade borderline é um funcionamento instável que persiste. Então a pessoa está persistentemente instável. Já no transtorno bipolar, normalmente a gente tem episódios em que a pessoa se sente eufórica, sentindo muito bem, e aí depois fica um tempo ou deprimida, ou então funcionamento normal. Então a gente consegue fazer esse diagnóstico. E o diagnóstico diferencial, ele é super importante para determinar o melhor tratamento. Ficou alguma dúvida? Entendeu um pouquinho dessas diferenças? Comenta aqui. Conhece alguém que tem transtorno bipolar, transtorno borderline, que podem, inclusive, que é uma coisa que eu não tinha falado, coexistir. Então, uma pessoa pode ter o transtorno bipolar e pode ter o transtorno borderline ao mesmo tempo, apesar de não ser frequente.